A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Texto de hoje, Mateus capítulo 8, dos versículos 5 em diante. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai, e ele vai, e ao outro vem, e ele vem, e ao meu servo faze isso, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E Jesus então manda uma palavra e aquele servo é curado. O fato é que há um ninguém importante envolvido aqui nessa história. Mas isso é uma contradição de termo, não é? Como é que um ninguém pode ser importante? E isso se demonstra, isso descortina nesse texto em algumas contradições, não apenas essa. Primeira contradição do texto: um dominador que se submete ao dominado. Devemos lembrar que o centurião é um representante de um império mundial poderoso, um império que dominou uma extensão muito grande, não só de terra, de geografia, mas de pessoas. E agora esse centurião se sujeita à autoridade, à exousia de Jesus, porque ele reconhece os limites da sua humanidade. Segunda contradição, o que dá ordens, recebendo ordens, aquele que está acostumado a lidar com pelo menos 100 homens, porque ele é um centurião, há 100 soldados que se submetem a ele, e ele é alguém que sabe muito bem o valor da palavra, o valor daquilo que é dito. Portanto, há um princípio aqui importante, é a submissão não somente à exousia, mas ao Logos, que é o próprio Cristo, a palavra viva. E a terceira contradição que temos é a contradição de um senhor, de um centurião, de alguém de comando, clamando e pedindo aqui por um servo, por um doulos, por um escravo. E esse paradoxo mostra a questão da humanidade, como é que esse homem sabe os seus limites. E eu entendo que Jesus descortina esse paradoxo e diz que esse homem, na verdade, encontrou o sentido, encontrou a fé, encontrou a substância, e que, lógico, isso fez com que Jesus enviasse uma ordem e a sua ordem, cumprindo, revelasse o seu próprio caráter. Como nós temos que aprender com esse centurião? Como nós temos que aprender com essa história? Primeiro, mantendo a nossa submissão à exousia de Jesus. Segundo, alimentando sempre as verdades do nosso coração com a palavra revelada, que é o próprio Logos. Terceiro, lembrando dos nossos limites. Seguimos sendo humanos, nada mais do que isso, em total e completa dependência ao nosso Deus. Que o Senhor nos ajude e nos fortaleça. Oremos. Pai, nós te louvamos e entendemos, Pai, a mensagem que o Senhor tem transmitido ao longo dos séculos, da nossa fragilidade, da dependência que temos da Tua palavra e da submissão que devemos ter em todo o tempo da Tua autoridade. Em nome de Jesus. Amém. Como igreja, como servos, como obreiros, que nós mantenhamos sempre a nossa vida nessa posição, nesse lugar de plena e total dependência do nosso Senhor. Em nome de Jesus. Amém.